Boa noite, meu irmão, minha irmã que está curtindo aqui a nossa live, que está cultuando conosco nessa noite. Boa noite a todas as famílias, que a paz do Senhor esteja em todas as casas que estão assistindo essa live, que estão cultuando a Deus conosco nessa noite. Vamos ler o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o 33. Efésios 5, do 22 até o 33. Nós queremos tratar aqui hoje de como ter o céu no seu lar. Como ter o céu, um pedacinho da glória no meu lar, na minha família. Efésios 5, 22 ao 23 diz assim: Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas aos vossos maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e estamos aqui debaixo da tua misericórdia e da tua graça. Tudo aqui é para o Senhor, Pai. Neste momento, Deus, nós já te louvamos, nós já te adoramos, declaramos a beleza da tua santidade. Agora queremos te ouvir, Pai. Fale conosco, Pai, com cada um que está assistindo essa live, com cada um que está aqui na igreja, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Que o meditar do meu coração e as minhas palavras sejam agradáveis a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nenhuma instituição é tão sagrada na terra quanto a família. A família é a instituição mais sagrada da terra. A família é a base de toda a sociedade. Tudo começa na família, dentro de casa. E conforme for a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, assim será na nação, assim será na sociedade em geral. Tudo que é ensinado dentro de casa é refletido fora de casa, é refletido na sociedade. Por isso que a família precisa de amparo, é por isso que a família precisa de cuidado, é por isso que o amor, o carinho, o perdão, o amparo, a ternura, as conversas, o relacionamento fazem parte da família, e se não estão fazendo, tem que fazer parte. Nós temos vivido numa sociedade não regida por estes princípios, mas por outros princípios que não são bíblicos. Nós precisamos de uma sociedade regida por princípios bíblicos, cristãos, mas isso começa na família. Hoje em dia, nós temos duas palavras que têm causado muitos problemas na família.
e da família para a sociedade. Uma palavra é o autoritarismo, a outra palavra é o hedonismo. Essas duas palavras têm feito parte da família e têm trago grandes problemas à família e à sociedade. O autoritarismo, ele produz uma ordem imposta pela força. O autoritarismo coloca medo, desordem, causa desespero. O autoritarismo busca governar com a força, impõe um medo ao invés de respeito. O resultado do autoritarismo é uma casa de robôs, é uma casa de loucos. E nós temos visto muitas pessoas governarem as suas casas assim. Outra palavra que tem causado problema na família é o hedonismo. O hedonismo é o culto exclusivista e egoístico da felicidade própria. É a busca pelos prazeres desenfreados, onde é proibido proibir. Nós temos visto famílias governadas por autoritarismo e famílias governadas pelo hedonismo, onde há medo e não respeito, onde é proibido proibir. Irmãos, no século I, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, essa que nós acabamos de ler, o versículo 22 ao 33 do capítulo 5, tanto o autoritarismo quanto o hedonismo faziam parte da família. Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor dado às mulheres. As mulheres tinham pouco valor. Esse triste fato estava presente na cultura judaica, estava presente na cultura grega, estava presente na cultura romana. Para você ter uma ideia, os judeus acordavam de manhã e agradeciam a Deus por não ser um pagão ou por não ser uma mulher. Olha a desvalorização da mulher naquele tempo. As mulheres não tinham direitos legais. As mulheres eram propriedade dos seus pais enquanto eram solteiras e propriedade dos seus maridos quando eram casadas. Um outro fato presente na cultura judaica era a facilidade do divórcio. Na época em que a igreja nasceu, o divórcio era muito fácil. Os maridos podiam se divorciar da mulher por ela ter queimado o arroz, por exemplo, por ela ter colocado muito sal na comida, por exemplo. Era a facilidade do divórcio. Isso fazia parte do primeiro século. A mulher não tinha direito nenhum ao divórcio, só o marido. Mesmo que o marido fosse um leproso, um apóstata, ou se envolvesse em coisas sujas, ela não poderia se divorciar. Mas se ela queimasse o arroz, o marido podia se divorciar. A cultura grega também desvalorizava muito as mulheres e a situação era muito pior, porque no mundo grego a prostituição era parte essencial da vida grega. Os homens gregos pensavam que a mulher de casa, a esposa, era para cuidar da casa e dos filhos, e eles buscavam prazer fora do casamento. Na Grécia, o lar, a família e a fidelidade conjugal estavam próximos à extinção. No mundo romano, que governava também o Novo Testamento, onde essa carta foi escrita, o preconceito contra a mulher também estava presente. Nos dias de Paulo, a situação de Roma era pior ainda, porque a vida familiar estava entrando em colapso. Um escritor romano chegou a dizer que as mulheres se casavam para divorciar-se e se divorciavam para casar. Olha o declínio da família nessa época. E Paulo escreve esse texto de Efésios 5 nesse contexto de falência de virtude, de falência de moral no seio da família. Ele aponta para algo novo naqueles dias. Nos nossos dias não está diferente do que era nos dias passados. É claro que a mulher tem cada vez mais direitos, cada vez mais o seu lugar na sociedade, mas o conceito de família hoje ainda está confuso. As relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis.
A infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais hoje em dia. O índice de divórcio aumenta assustadoramente, mesmo na terceira idade. Tudo isso porque há uma confusão nos papéis do casamento. Há famílias que não têm cabeças. Há famílias que têm duas cabeças. E William Hendrickson diz que um lar sem cabeça é um convite ao caos. Deus colocou o homem sobre cabeça no lar. E a nossa cultura de hoje está voltada para as mesmas práticas reprováveis daqueles dias. Divórcio, infidelidade e muitas outras coisas imorais dentro da família. E nós cristãos, homens e mulheres que servem a Cristo, precisamos reverter esta estatística. Precisamos começar a mudança dentro da nossa família, dentro da nossa casa, vivendo no nosso casamento, na nossa família, os princípios bíblicos que Deus tem para o casamento e para a família. Hoje eu quero falar do papel da esposa no casamento e do papel do marido no casamento. É por causa disso, por não reconhecer o seu papel no casamento, que muitas mulheres têm sido infelizes no casamento e que muitos homens têm sido infelizes no casamento. Mas Ian, eu não sou casado, então essa mensagem não é para mim. Se você não é casado, essa mensagem é para você também, para você levar para o seu futuro casamento, para você levar esse princípio para o seu namoro, para que o seu casamento, para que a sua família seja uma família segundo o coração de Deus. E para você que é casado, que o Espírito Santo te convença nesta palavra, de que o papel da mulher e de que o papel do homem na família é muito importante. É muito importante. Paulo começa falando sobre o papel da esposa. O versículo 22, 23 e 24 diz: mulher, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja é submissa a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Essa sessão é muito importante porque Paulo fala dos deveres e não dos direitos das esposas e dos maridos. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo aqui, ordena que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Antes que você, mulher, me jogue uma pedra daí da sua casa, antes que as mulheres que estão aqui me joguem uma pedra, por eu ler na Escritura, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Vamos ver o que é submissão. O conceito de submissão hoje que nós conhecemos não tem nada a ver com a submissão de que Paulo está falando aqui. Em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. A mulher não é em nada inferior aos homens. A mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus, assim como os homens também são. A mulher foi tirada da costela, não do pé. Então ela não é inferior. A mulher é a auxiliadora idônea, é aquela que olha nos olhos, e ela não é uma escrava. Submissão não é inferioridade. Submissão é pôr-se debaixo da mesma missão de outra pessoa. É a esposa caminhar sobre a mesma missão do marido. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar o seu marido nessa missão. Isso é ser submissa, andar sobre a mesma missão. Russell Shedd entende que submissão traz a ideia de apoiar, de encorajar. Em segundo lugar, submissão não é obediência incondicional.
Submissão não é ser escrava do marido, não é ser empregada do marido, não é ser serva, serviçal do marido. Não é. A nossa relação com Jesus é uma relação de submissão completa, inteira, absoluta. Não é essa a exortação às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implicar na submissão a Cristo, ela precisa desobedecer o marido para desobedecer a Cristo. Está entendendo, meus irmãos? A submissão da esposa ao marido não é incondicional. Se isso implica em os mandamentos de Deus, da Bíblia, de Cristo, então deixa de ser incondicional, passa a ser condicional ao marido. Agora vejamos, queridos, o que é a submissão, o que representa a submissão da mulher no casamento. Isso é muito importante para você ter um casamento feliz, um lar feliz, uma família feliz. Em primeiro lugar, nós devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. É uma expressão da submissão da esposa a Cristo. A submissão da esposa ao marido é por obediência a Jesus. A esposa submete-se ao marido para a glória de Deus, e a esposa também submete-se ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Está escrito isso lá em Tito 2, do 3 ao 5. Em segundo lugar, nós devemos observar que a submissão da esposa ao marido representa a liberdade da esposa. Submissão não é escravidão, é liberdade. A verdade liberta, não é verdade? Nós só somos livres se nós obedecermos às leis do nosso país. É ou não é verdade? Se nós desobedecermos às leis do nosso país, nós não somos mais livres. Nós temos que andar escondido, porque senão nós vamos ser presos, perderemos a nossa liberdade. Um trem só corre livre se ele estiver nos trilhos. Fora dos trilhos o trem não é livre. E Deus deu ao homem uma certa liderança, meus irmãos, minhas irmãs. E a esposa só encontra o seu papel, ela só se encontra e encontra a si verdadeira, o seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na sua submissão voluntária e alegre. A submissão da mulher ao marido representa a glória dela. A esposa só é gloriosa quando ela é submissa aos maridos. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da mulher é ser submissa ao marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, é alegre, é sincera, é entusiástica, é uma submissão motivada pelo amor. E a igreja é assim também. A igreja só é bela quando ela é submissa a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não a desonra, não a desvaloriza. A igreja só é feliz quando ela se submete a Cristo. E é assim também no casamento. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde o seu nome, perde a sua reputação e perde o seu poder. A submissão da esposa não é a submissão a um tirano, não é a submissão a qualquer um, mas sim a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. E em quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é a missão da esposa. A palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. Olha que coisa linda, irmãos.
A mulher submissa faz bem ao seu marido. A mulher submissa faz bem a si mesma e ela pavimenta o caminho do amor no seu casamento e na sua casa. E você, homem, que estava aí rindo do outro lado do celular, assistindo eu falando só das mulheres, falando só do papel da esposa, chegou a sua vez. Chegou a sua vez de aprender os princípios bíblicos para um marido segundo o coração de Deus. Ao detalhar o papel do marido, Paulo é bem sucinto. Dos versículos 25 até os versículos 33 de Efésios 5. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. O amor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja é a Cristo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e ainda ama. Isso, queridos, o amor do marido pela esposa é um amor perseverante, como o de Cristo. É um amor santificador, é um amor sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele deve amar a esposa não como a si mesmo, mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo de Deus para ser seguido pelos maridos. Esse é o amor que Deus quer que você, marido, ame a sua esposa. O conceito de autoridade na Escritura não tem nada a ver com poder, com domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo. Não! É uma oportunidade de servir com amor. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas está no amor pela esposa. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que representa ser submisso? Homens, mulheres, o que representa ser submisso, irmãos? É entregar-se a alguém. O que representa amar? Amar representa entregar-se por alguém. Assim, a submissão e o amor são dois aspectos das mesmíssimas coisas. O apóstolo Paulo usa 5 verbos para definir a ação do marido. O primeiro é amar. Amar como Cristo amou a igreja, um amor proposital, sacrificial, altruísta, santificador, um amor que abnega de coisas. O segundo verbo é entregar-se, um amor que não é egoísta, mas que é devotado à pessoa amada. Terceiro é santificar. O amor visa o bem da pessoa amada, tanto o bem físico como espiritual. Purificar. O amor busca a perfeição. E apresentar. O amor visa a felicidade da outra pessoa. Queridos, como o marido deve cuidar da esposa, maridos, você deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. Você, marido, você jovem que está pensando em se casar, você jovem que sonha em se casar, o marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. O marido é responsável pela sua vida espiritual, da sua mulher e dos seus filhos. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. O marido deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual sobre a esposa e sobre os filhos. Esse é o papel do marido. O marido deve cuidar da vida emocional da esposa. O marido deve cuidar da vida física da esposa e da vida sexual da esposa. Hoje em dia nós temos visto os maridos insensíveis. Os maridos devem amar a sua mulher como amam o seu próprio corpo.
Os maridos ferem a si mesmo quando maltratam a sua esposa. Os maridos não devem abusar da esposa, não devem agredir a esposa e nem maltratar ela. Um marido que abusa da esposa, abusa de si mesmo, maltrata a si mesmo. E são várias formas, querido, que você abusa da sua esposa, algumas que você nem sabia que fazia. Quando você é rude, você está abusando da sua esposa. Quando você é ignorante, quando você não dedica tempo para a sua esposa, você está abusando dela. Você abusa da sua esposa, tirando a atenção, não dando carinho, usando palavras chulas, palavras tolas, gestos grosseiros. Tudo isso você está maltratando, você está ferindo a sua esposa. Quando você é infiel a ela, você maltrata a sua esposa. E o marido que faz isso é estúpido, porque fere a si mesmo. E existem outras formas do marido se descuidar da sua família, se descuidar da sua esposa. O marido descuida da sua esposa com reuniões intermináveis, interminas. O marido descuida da esposa com televisão, com internet. Às vezes o marido chega do serviço, não viu a esposa de manhã, a oportunidade de chegar, dar um beijo, chega, senta no celular e está lá no WhatsApp, né? Então é muito complicado. O marido que abusa da esposa na internet, deixando a sua esposa sozinha, prefere os amigos, prefere outras coisas do que a esposa. E ainda existem os maridos que querem viver a vida de solteiro, não é verdade? Que faz da sua casa um albergue, só vai para dormir. As esposas desses maridos são mulheres viúvas de maridos vivos. A palavra cuidar quer dizer acariciar. O marido precisa ser sensíveis às necessidades emocionais, espirituais, físicas e sexuais da sua esposa. Marido, você precisa ser romântico. O sexo não é na hora que você quer, não. A mulher é como um fogão de lenha, tem que ir colocando lenha devagarinho. Ela tem que sentir prazer no sexo também, marido, não é só você não. Então você tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz: por isso o homem deixa o pai e mãe, o homem deixa os outros relacionamentos para se concentrar na sua esposa, na sua família. Ele deixa pai e mãe para devotar a sua atenção à sua mulher. O seu propósito é agradar a sua mulher. A união do homem com a mulher é uma união monogâmica, que tem apenas um cônjuge. A união é monossomática. Os dois são uma só carne. E essa união é indissolúvel. Você que acha que casamento tem prazo de validade, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus une não acaba. O amor é uma atitude. Você que está falando, mas o amor acabou. Eu decido amar. Eu decido investir no meu casamento. Eu decido cuidar. Eu decido. Atitude. Queridos, numa época de falência da virtude, de enfraquecimento da família, de explosão de divórcios e outros valores imorais, essa ideia cristã tem que ser difundida com mais frequência entre o povo. O papel do homem e o papel da mulher está escrito na Bíblia para ser seguido. E só assim vamos ter uma família e um casamento segundo o coração de Deus. Para concluir, Efésios 5:33, o último versículo do capítulo 5, diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, com a frase de Kurt Vaughan, que diz assim:
o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito da esposa. Você quer ter o céu no seu lar? Você quer que a bênção divina esteja sobre a sua família? Quer ter um casamento abençoado, um namoro abençoado, uma família abençoada? Viva um casamento à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Queridos, o casamento, a união de um homem e uma mulher, é a coisa mais bela que nós podemos enxergar com os olhos humanos. Sabe por quê? O casamento é o retrato do amor e do relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. O casamento é o retrato do amor e do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Que o seu casamento, meu querido, que a sua família, meu irmão, minha irmã, seja um testemunho vivo do amor e do relacionamento de Cristo. Aleluia.